Hoje nós estamos trabalhando o último sermão dessa temática sobre a capacitação de Deus. Ao longo desse trimestre nós fomos trabalhando sobre uma visão de um Deus que nos capacita, mas apesar de haver uma capacitação por parte de Deus, não é uma capacitação nos trazendo superpoderes. Ao contrário, é uma capacitação que vai nos adaptando, vai nos levando a crescer e vai nos levando a ter uma visão melhor da realidade. Tem um livro que está sendo muito discutido nos Estados Unidos, do Nassim Nicholas Taleb, que fala do conceito de antifrágil. E esse conceito de antifrágil é justamente aquela pessoa que é resiliente, que ela não somente ela não sucumbe diante das adversidades, dos problemas, daquilo que é contrário, mas ela acaba resistindo a esse processo e crescendo, amadurecendo nesse processo. E nessa visão sobre a capacitação de Deus, nós encontramos esse ponto importantíssimo na história de Israel, que é a história de Gideão. E eu creio que essa tarde, nós estamos falando sobre uma visão que ela pode ser vista de formas diferentes. Eu queria que você guardasse isso no seu coração, que muitas vezes nós estamos vendo uma coisa, achamos e interpretamos que aquilo é a realidade e mais tarde vamos descobrir que não era bem assim, que foi uma visão e uma interpretação nossa. Ao olhar para esse texto é interessante porque nós vemos de cara um contexto em que Israel está sofrendo uma opressão e ataque de um exército, o exército dos midianitas. E Israel está sofrendo com esse processo. E a primeira coisa que eu queria salientar, são 3 pontos aqui, é o contexto de uma estratégia militar. Existe uma estratégia militar tentando de alguma forma interferir na história de Israel. A gente olha logo no início, quando você abriu o texto, ele logo no primeiro, no segundo versículo, ele fala sobre o prevalecer do domínio midianita. Versículo 2 diz: prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas em seus montes e as cavernas e as fortificações. Ou seja, a gente começa a perceber que há um ataque do inimigo e as pessoas estão com medo, e elas se escondem em cavernas, se escondem em covas e estão fugindo desse ataque. Se você continua a leitura, no versículo 5, ele diz a razão desse medo do povo de Israel. Versículo 5, ele diz: não se podiam contar nem a eles, nem aos seus camelos. Quando o povo de Israel olhava no vale e havia chegado o exército dos midianitas, ele diz: não se podia contar tamanho, a quantidade de soldados que tinham vindo. Na Bíblia nós já tivemos alguns momentos anteriores a esse que citam os camelos. Mas nesse ponto é a primeira vez que se utiliza o camelo como estratégia militar. Vieram os midianitas, vieram os amalequitas, vieram os beduínos, que a gente conhece na história, e eles vieram de longe. E é interessante porque é a primeira vez que os camelos são usados para atravessar grandes distâncias. Nós estamos falando de um local árido, um local desértico, e eles utilizam os camelos para chegar e atingir, na verdade, fazer o desfalque e tomar posse daquilo que é propriedade do outro. É uma estratégia militar. E o texto, no versículo 5, fala que era tão grande a quantidade de soldados, de camelos, que eles não podiam contar. Então nós estamos falando de uma invasão de um exército bem estruturado, bem armado, bem organizado e com uma estratégia militar que está invadindo o território de Israel.
Ainda nessa linha de raciocínio sobre a estratégia de guerra, no versículo 11 diz que então veio o anjo do Senhor. E aí começa a falar sobre o chamado de Gideão. O anjo do Senhor vem e se assenta debaixo do carvalho, de uma árvore, que é um carvalho, e começa a falar com Gideão. E o que está fazendo Gideão nesse momento? Diz o texto, nesse versículo 11, que Gideão estava malhando o trigo no lagar. Às vezes tem palavras na Bíblia que a gente não tem ideia, né? Verdade? O que é um lagar? Né? Parece poético, né? Gideão está malhando o trigo no lagar. Aí você tem a visão romântica, né? Que Gideão está fazendo um negócio super legal, super bacana, né? Um lugar super confortável, está dando tudo certo. Mas é o contrário disso. O lagar, na verdade, era um lugar que era feito para pisar as uvas. Um lugar apertado, pequeno, e era utilizado para pisar as uvas e fazer o vinho. Ou seja, Gideão está usando um lugar que é usado para fazer outra coisa que não o trigo, e ele está fazendo isso debaixo de um carvalho, ele está fazendo isso escondido, e diz por que ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso com medo dos midianitas, para salvar pelo menos aquela quantidade de trigo. Como ele está fazendo num local inapropriado, num lugar que não é preparado para isso, num lugar pequeno, ele não podia fazer grandes quantidades de trigo nesse momento. Então ele está fazendo uma coisa escondida, adaptada, mal organizada, para se proteger do ataque dos midianitas. Todo esse contexto mostra para mim e para você uma atitude de desespero, um contexto de desespero. A gente começa a olhar para o texto e às vezes a gente não percebe tudo isso, por isso a importância de a gente se debruçar no texto e aprofundar nele. A gente começa a perceber então que as pessoas estão com medo de um ataque de um exército inimigo, elas estão se escondendo em cavernas, um exército superpotente que vem bem preparado, com camelos e com armamento. Nós vemos que nessa situação de desespero está Gideão, malhando trigo num lugar que é feito para fazer vinho, para esmagar as uvas. Esse é o contexto de Israel que nós vemos no texto de Juízes capítulo 6. Além desse contexto de Israel, agora nós podemos fazer um mergulho então no segundo ponto, o contexto de Gideão. Quem é Gideão? E a gente começa então a perceber algumas coisas interessantes aqui. Versículo 12 diz que o anjo se apresenta para Gideão e fala: varão valoroso, homem valente, o Senhor é contigo. Dentro desse contexto que eu falei anteriormente, você viu algum homem corajoso? Você viu algum grande evento, uma ação de sucesso, um homem muito destemido, que está malhando o trigo debaixo de um carvalho, num lugar que não é feito para malhar o trigo, que é para fazer uva, e ele está escondido. É interessante porque a gente olha para o texto e diz, o anjo fala com ele: varão valoroso, homem valente, o Senhor é contigo. Quem é? Eu gosto de olhar para o texto, às vezes imaginar, né, a cena, como se a gente pudesse assistir a cena, né? Eu acho que se eu estivesse lá, eu olhar para trás, né? Assim, é comigo? Com quem ele está falando? O anjo do Senhor está falando comigo, né? E é interessante aqui porque quem fala com Gideão? O texto diz em algum momento que é o anjo do Senhor, e em outro momento fala que é Deus. E aí fica se perguntando, mas quem escreveu o texto? Ele se enganou, começa a escrever que é uma pessoa, depois fala que é outra, ele se equivocou no que ele estava escrevendo. Nós temos o que na teologia se fala de uma teofania. O que é uma teofania? A teofania é quando você vê no texto bíblico, no Antigo Testamento, fala do anjo do Senhor.
não é um anjo. É a presença de Jesus no Antigo Testamento. É a presença do Cristo no Antigo Testamento. Quem está falando com Gideão é Jesus. Antes de ter nascido de Maria, Jesus é de eternidade a eternidade, ok? Jesus faz parte da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus já existia antes de Jesus nascer. Jesus já existia antes de ter nascido de Maria. Então nós temos um momento extremamente especial, que Jesus se faz presente para falar com Gideão e ministrar na vida de Gideão. Mas a palavra de Jesus nesse momento, dessa teofonia do anjo do Senhor, dizendo o Senhor é contigo, começa a gerar incômodos. E o próprio Gideão está incomodado. Por que falar o Senhor é comigo? Versículo seguinte, ele diz, versículo 13, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Parece uma contraposição. O Senhor é com você. Aí você olha para trás, está todo mundo escondido em caverna, está sendo atacado pelos midianitas, tem problema econômico, problema de proteção, de violência, é uma invasão do exército inimigo. E aí você pergunta, o Senhor é comigo? Gideão começa a questionar o anjo do Senhor. Peraí, você está falando comigo mesmo ou não? Né? Tem uma coisa que não está batendo aqui. E aí o papo aqui que começa Gideão e o anjo do Senhor é muito interessante, porque no versículo 14 ele diz, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Vai nessa força e livra a Israel da mão dos midianitas. Eu imagino essa cena, depois Gideão contando para os seus amigos. Saiu dali do lagar e vai ter um encontro com seus colegas, seus amigos, e fala, rapaz, eu tive uma revelação. O anjo do Senhor veio falar comigo. Aí, pai, sério, o que ele falou? Ele falou que o Senhor é comigo. Ah, é? E aí o que ele falou? Agora ele falou que eu vou libertar Israel. Uau, cara, e aí, como é que vai ser depois disso? Então ele falou assim, vai nessa tua força, o Senhor é contigo. Hã? O quê? Vai em que força? Eu perdi uma parte da história, você pulou, engasgou aí, não entendi, faltou um pedaço aí. Que força? Se nós estamos vivendo em cavernas, que força que a gente não tem nenhum poderio bélico? Que força que a gente não tem nenhum instrumental assim, uau, descobriu a pólvora? Não foi. Então, que força você está falando, né? E é interessante porque ele diz, vai nessa tua força e livrar Israel da mão dos midianitas. De verdade, parecem promessas vazias. Parece que o que o anjo está falando é uma coisa e o que o Gideão está falando é outra. Os contextos não estão batendo. A história não está se somando aqui. E você continua a conversa, versículo 15, então Gideão questiona o anjo do Senhor. Com que eu livrarei a Israel? Versículo 15. Com que eu vou livrar a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa dos meus pais. Gideão está sendo muito prático aqui, objetivo. Ok, eu vou livrar Israel. Tudo bem, mas com o quê? Você vai me dar uma arma? Você vai me dar o quê? Uma estratégia militar que é impressionante. Já sei, o senhor vai me dar um míssil teleguiado. Não existia míssil teleguiado na época, né? Então, o que o senhor vai me dar para com o que eu vou livrar? Ah, ok, tudo bem. O senhor vai mandar 50 anjos armados. Tipo aqueles anjos ninja, né? Que vem com espada assim e tal. E aí eu vou livrar Israel. É isso? Com o que eu vou livrar Israel? E mais, que força você está falando? Eu sou pobre.
Eu sou o mais pobre em Manassés, sabe? Na região que eu moro, só tem gente pobre, entendeu? Mas eu sou o mais pobre que mora lá, entendeu? Não sei se o senhor está entendendo, ok? E mais, eu sou o menor na casa dos meus pais, ou seja, eu sou o mais fraquinho, o mais insignificante, aquele que, sabe, ninguém pergunta quando falta na mesa, ninguém pergunta, Gideão, cadê Gideão? Não veio almoçar hoje, não. Ninguém nem pergunta de mim, porque eu sou o mais fraquinho, sou o menor na casa dos meus pais. Gideão tem um complexo de inferioridade aqui gigantesco. Ele diz, eu não sou ninguém. Com que força? Com o que eu vou livrar a Israel? E esse é o contexto que a gente vê Gideão conversando com o anjo. Parece papo de maluco, né? Eu imagino Gideão de novo conversando com os amigos dele, contando. Então, cara, vieram o anjo, sabe o anjo? Falou assim, você vai livrar a Israel, né? Parece que a história de filme de extraterrestre, né? Que vem assim, saudações terráqueo, você vai fazer muita diferença no globo terrestre. Não tem sentido, né? A parte do contexto de Israel e o contexto que a gente agora começa a entender de Gideão, que ele é o menor na casa dos seus pais, é o mais insignificante. Agora vem a parte mais interessante, que eu deixei para o final. A terceira parte fala das ações de Gideão, que é a parte mais interessante aqui. Olha só, versículo de número 18. Daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta. Gideão começa a bater um papo com o anjo, assim, então tá bom, ok. Se o senhor realmente vai fazer uma mudança e vai me usar para libertar Israel, então eu peço um sinal. O senhor fica aqui, eu vou em casa buscar a minha oferta, ok? E o senhor fica aqui, né? Fantástico, né? O Gideão vai buscar a oferta em casa e o anjo do Senhor fica lá paradinho debaixo do carvalhal, né? Da árvore do carvalho. Versículo 19. Entrou o Gideão e preparou um cabrito. O Gideão queria fazer uma comida no anjo, né? Era a sua oferta, era uma forma dele honrar ao anjo, honrar ao Senhor. Ele desejava honrar ao Senhor. Mas cá entre nós, quem já cozinhou cabrito? Quem tem ideia de quanto tempo demora para cozinhar um cabrito? Eu fui olhar no santo Google, né, como você pode fazer uma receita de carneiro, de cabrito, né, tal, né? E aí o que ele diz lá? Se você assar um carneiro, um cabrito a 200 graus, por 3 horas, ele começa a ficar tenro, macio. Aí você tira o papel alumínio, rega com a calda, com o caldo, né? Põe o papel de alumínio de novo e assa por mais 1 hora. Depois de mais 1 hora, você tira o papel alumínio, rega o carneiro e aí você assa por mais meia hora. São 4 horas e meia. Gideão deixa o anjo do Senhor plantado 4 horas e meia esperando a oferta, no mínimo. Mas não para aí. O texto é mais fantástico, que ele diz, no mesmo versículo ele diz, então Gideão preparou um cabrito e bolos asmos de 1 efa de farinha. 1 efa de farinha. Quem tem ideia do que é 1 efa de farinha? O efa é uma medida. 1 efa de farinha equivalia a 23 quilos de farinha. Então Gideão resolve fazer não um pãozinho, sabe aquela coisa de fazer um pãozinho para acompanhar num molhinho, né, do carneiro. Vai fazer um carneiro legal, com caldo, aquele molhinho gostoso. Quem já comeu cabrito, né, com molho de hortelã, é uma delícia. Você nunca comeu, você deve comer, porque é uma coisa de outro mundo, né? Ele imaginou, vou fazer um pãozinho para acompanhar, molho o pãozinho, né, no molhinho de hortelã do carneiro, vai ser fantástico. O anjo vai até me dar parabéns, né? Mas ele não faz um pãozinho, ele faz 23 quilos de pão. 1 quilo de pão asmo daria mais ou menos para 16 pessoas.
23 quilos de pães asmos daria para 368 pessoas. Fica para mim a dúvida, né? O Gideão está querendo dizer que o anjo, sabe, come demais, né? Eu acho que ele está dando um toque aí que o anjo tem glutonaria, alguma coisa assim, né? Ou ele resolveu matar o anjo de tanto comer, né? Por fazer um cabrito, 23 quilos de pão, e ele vai comer até sair pelas orelhas, né? E esse momento é interessante, porque a gente passa pelo texto e não enxerga isso, né? E a gente começa a olhar e pensar, mas o que Gideão está fazendo aqui? Não estou entendendo. Essas são as ações fantásticas de Gideão. E aí Gideão faz tudo isso, imagina a cena, você olha o texto e diz, põe o carneiro numa cesta, traz o caldo na panela, né? E ele diz assim, então põe o carneiro aí, põe os pães, derrama o caldo sobre a pedra, né? Aí você pensa assim, um prato francês, né? Que vem um pedacinho de carne, um pãozinho, né? Um enfeitezinho, põe um caldozinho e aí está adereçado o prato. Não, são 23 quilos de pão, não dá para adereçar o prato. Ele diz, põe tudo na pedra e o anjo com o cajado, ele simplesmente toca e vira pó. Consumiu, desapareceu. Num estalo de dedos assim, ó, acabou 23 quilos de pão. Um carneiro assado, com caldo, com tudo, desapareceu tudo. A ação de Gideão, na verdade, o que desencadeia? Gideão percebe que não é uma ação natural. O anjo não sentou, pediu guardanapo, aproveita e me traz uma Coca-Cola, porque comer carneiro com pão, tudo, me traz alguma coisa para mim beber. Não, me traz um vinho, né? Então vamos beber junto aqui e tal. Não, ele faz assim e desaparece tudo. E ele percebe, eu não estou diante de uma coisa natural. Acho que é aí que começa a ganhar a ficha de Gideão, né? Eu acho que é um anjo mesmo, de verdade. E ele começa a entender que ele está diante do Senhor, diante de Deus. E o texto diz que ele diz, ai de mim. Por que ele diz ai de mim? Porque pela lei de Moisés, dizia que os meus olhos não podem ver a Deus e permanecer vivo. Ele percebe, eu vi o Senhor, eu vou morrer. Ai de mim, agora que eu morri mesmo, já era. E o Senhor tem que falar com ele, calma, Gideão, você não vai morrer. O texto é bem interessante porque ele fala assim, eu sou um Senhor, um Deus de paz. Além de Deus se revelar a Gideão como Jesus, numa teofania, ele diz, eu sou o Jeová Shalom, o Deus de paz, Deus de vida e de vida e abundância. Você não vai morrer. E aí a gente começa então a olhar para o texto e se perguntar, mas então o que eu não entendi do texto? Se o contexto da nação é contrário, se o contexto de Gideão, ele é o mais pobre, ele é o mais simples, ele é o menor na casa do seu pai, aonde que eu não estou entendendo nessa história? O que não está batendo aqui? Quando a gente olha para alguns contextos da nossa vida hoje, a gente observa algumas coisas que são incoerentes, incongruentes, que parece que é uma contraposição. E você olha a realidade e olha aquilo que nós acreditamos e a gente começa a fazer comparações e parece que alguma coisa não está funcionando, não está batendo, não está se esclarecendo. Quando nós temos um contexto de um governo ruim, é o que está acontecendo naquele momento, e é o que a gente pode comparar muitas vezes para a nossa realidade.
Quais são as razões de um governo ruim? Primeira razão, omissão dos capacitados. Quando aqueles que são capacitados, que têm capacidade para fazer alguma coisa, se tornam ausentes e não tomam atitudes. Omissão dos capacitados. Segunda razão, negligência dos capacitados. Quando as pessoas têm uma certa preguiça, uma certa desatenção, uma certa, na verdade, desleixo. Eu não vou fazer mesmo, quero ver o circo pegar fogo. Terceira razão, indiferença dos capacitados. Quando os capacitados que poderiam fazer algo têm total desinteresse em fazer algo e querem deixar a coisa acontecer. Quarta razão, por causa da vaidade dos capacitados. A vaidade deles, eu não vou ser admirado, eu não vou ser o salvador da pátria, eu não vou ser adorado, salvador da pátria, então eu não vou participar disso. Quinta e última razão, quando prevalecem os interesses pessoais dos capacitados. Quando essas 5 razões acontecem, nós temos um contexto de um governo ruim. Um cenário político, um cenário social que é contrário, que mostra para mim e para você que aquilo que eu estou vendo como realidade e aquilo que eu vejo que deveria ser a realidade não confere, não bate, não funciona, não se encaixa. Uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática. Mas eu disse no início que tudo depende de um ponto de vista. Talvez a gente pudesse entender hoje que são os dois lados da mesma moeda. Uma coisa pode ser vista por mim, por você de uma forma, e ela pode, na verdade, ser outra totalmente diferente disso. Nós falamos de 3 pontos. O primeiro ponto que nós falamos foi a estratégia. E o contexto militar mostra, então, que o povo de Israel está vivendo em cavernas. Eles estão com medo? Sim, estão com medo. Mas não é porque eles estão vivendo em cavernas que eles se tornaram menos capazes. Na verdade, é uma estratégia militar também viver em cavernas. Existem hoje sítios arqueológicos que mostram montanhas que foram escavadas na pedra e foram feitas cavernas, e também nesse processo foram feitos túneis de ligação de uma caverna com a outra. E para quem olha de fora hoje, século XXI, ele tem dificuldade de entender aonde começa uma caverna e onde termina ela, e com muita dificuldade, apesar de ter o GPS hoje, com muita dificuldade se orientar aí no meio e talvez ficar perdido dentro de uma caverna dessa. Quando o povo de Israel construiu as cavernas e os dutos, havia ali com certeza uma questão de sobrevivência. Eles estão se preparando para um ataque militar. Camelo não entra em caverna, gente. Camelo, nesse momento, não faz nenhuma diferença. Vieram aqui o exército, trouxeram os camelos, mas camelo não pode entrar em caverna. Eles estão se protegendo. No livro Sun Tzu, A Arte da Guerra, fala que se você tem um oponente muito superior belicamente que você, muito superior numericamente que você tem que lidar com ele, lutar com ele num contexto em que essa superioridade bélica e essa superioridade numérica possa ser de alguma forma contrabalanceada com a minha inferioridade bélica e a minha inferioridade numérica. Se eu tenho um lugar que ele não tem como me derrotar porque está fechado, está flanqueado, existe uma resistência geográfica, então eu vou lutar 1 a 1. Ele pode ter 2.000 lá, mas eu vou lutar 1 a 1 aqui. Não adiantava nada ter um grande exército nesse momento, com camelos, com todo um poderio bélico, se eles estão em cavernas e eles não podem entrar nas cavernas. Então, na verdade, Israel está pensando, está agindo estrategicamente.
Quando a gente olha para o texto, a gente vê que Deus responde a Gideão e fala com Gideão de uma forma muito íntima. Às vezes nós olhamos e achamos que nós somos o menor na casa dos nossos pais. É o sentimento de inferioridade que está no coração de Gideão. Mas Deus olha para Gideão e diz: varão valoroso, homem corajoso, você vai libertar Israel. Gideão poderia ter escondido na caverna, mas ele resolve malhar o trigo. Ele vai até debaixo do carvalho e malha o trigo no lugar que fazem uvas. É o lugar menos provável que o exército inimigo ia pensar que ele ia fazer justamente o trigo. Esse povo veio para roubar a colheita, para roubar o trigo, para roubar tudo que tivesse de importante e de subsistência para o povo de Israel. Roubar tudo e levar consigo de volta nos cabelos. Mas ele jamais ia pensar que Gideão ia estar fazendo uma coisa dessas, malhar o trigo no lagar debaixo do carvalhal. Gideão é inteligente, Gideão é corajoso, Gideão está fazendo, na verdade, uma adaptação de sobrevivência. Gideão, inteligentemente, ele está fazendo alguma coisa para quebrar de novo essa desvantagem que havia com relação aos seus oponentes, aos seus inimigos. E quando Deus fala com ele e começa a falar para ele que ele ia libertar Israel, Gideão então fala, a gente viu no versículo 15, mas com o que eu vou libertar Israel? E o que Deus responde para Gideão? Como eu sou contigo, você vai ferir ao exército midianita como se fosse um só homem. Não é com o que você vai mudar as coisas. É com quem. Deus está falando para Gideão: eu sou contigo. Porque eu sou contigo, você vai ferir o exército midianita como se fosse um só homem. Cadê o poderio bélico do exército midianita? Cadê a grande quantidade de exército midianita, o poder numérico, a grande quantidade de soldados? Deus está dizendo: você vai ferir esse exército como se fosse um. O que Deus está dizendo para Gideão nesse momento? Porque eu sou contigo, tudo vai mudar. Essa é a parte mais linda do texto. Deus está dizendo para ele: você, Gideão, e eu, Deus, somos a maioria. Você, Gideão, um homem, e eu, Deus, o Todo-Poderoso, eu faço assim, ó. Cadê o exército? Cadê os problemas? Cadê os seus inimigos? Cadê os obstáculos? Cadê as dificuldades? Quando Deus está conosco, comigo e com você, basta que Deus esteja, porque eu e Deus somos a maioria. Não importa a grande quantidade de pessoas que existem de oponentes, não importa o equipamento que o meu oponente tenha, não importa que ele tenha computador, driver, tenha software, hardware, ou o que mais ele queira ter, tecnologia, importa que eu e Deus somos a maioria. Parece uma coisa simplista, né?
Mas Deus está ensinando aqui para Gideão e ao mesmo tempo para cada um de nós que basta que Deus esteja na nossa causa e tudo será transformado. Tudo será mudado. Basta que Deus esteja presente. E é isso que Deus fala para Gideão. Porque eu sou contigo, você vai ferir os midianitas como se fosse um só homem. E agora a gente começa a entender que Deus está trabalhando com Gideão e Deus não está enxergando Gideão aquele complexo de inferioridade, dizendo eu sou menor na casa dos meus pais, eu sou pobre. Você já ouviu alguma ladainha assim? Né? Mas é que eu sou pobre, se eu tivesse dinheiro, eu podia mudar muita coisa, né? Se eu tivesse feito aquela faculdade, né, em Harvard, né? Aí eu estava por cima, né, da carne seca, né? Aí, né? Ninguém me segurava. Mas eu sou o menor na casa dos meus pais. Agora, o que Deus está enxergando em Gideão? O que nem Gideão sabia que existia. O que Deus enxerga em mim e em você? O que muitas vezes nem nós, ao olharmos no espelho, não estamos enxergando. E Deus está dizendo para Gideão e está dizendo para mim e para você, basta que eu esteja contigo. E tudo será mudado. E aí nós vemos o terceiro e último ponto, as ações de Gideão. Porque Gideão não deixou o anjo do Senhor esperando 4h30 debaixo do carvalho para sair o carneiro, né, o cabrito, né? Eu imagino essa cena, de verdade, gente. Jesus lá sentado, lá debaixo do carvalho, né? Diz assim, vai vir, né? Como se Jesus olhasse para o relógio, né? Deve estar chegando, né? 4h30, né? E Jesus fala assim, cadê o carneiro? Cadê o cabrito? Mas Jesus não é onisciente. Sim, Jesus é onisciente. Jesus é Deus. A teofania que nós estamos falando aqui do anjo do Senhor é a segunda pessoa da Trindade. É o Deus Filho. Ele sabe o que está passando. Ele sabe o quê? Que o coração de Gideão é um coração amoroso. Que o coração de Gideão é um coração que ele deseja dar, que ele tem prazer em doar. Gideão podia falar assim, espera aí, anjo. Aí ele vinha em casa, pegava, 50 francos, né? E levava lá, falava, tá aqui, uma ofertinha para você, né? 50 francos, tá legal, né? Mas esse não é o coração de Gideão. O coração de Gideão é generoso. Eu vou cozinhar um carneiro para o anjo do Senhor. Eu vou fazer algo que eu vou honrar ao Senhor. Eu vou fazer pão, mas não vou fazer um pãozinho, né? Vou ser miserável, vou fazer 23 quilos de pão para levar para o anjo do Senhor. Eu quero doar, eu quero fazer o melhor, porque eu quero que o Senhor seja honrado. Gideão não tem esse pensamento contábil, eu vou dar 50, aí Deus vai me dar 100, e aí eu dou 100, aí Deus me dá 300, e aí eu dou 300, aí Deus me dá 1000, né? E aí você vê gente que fala assim, se você doar um carro, Deus vai te dar um avião. Não é isso que Gideão está falando. Gideão fala assim, eu quero honrar a Deus, eu quero fazer algo especial para Deus, eu quero fazer um carneiro para Deus, que Ele tenha prazer naquilo que eu estou fazendo, é a minha doação, é o meu trabalho, é o meu carinho, é a minha generosidade. E Deus não sabia que havia isso no coração de Gideão? Sabia. Por isso o anjo do Senhor vem e se apresenta a Gideão e fala, homem valoroso, varão valoroso, homem valente, o Senhor é contigo. Porque Deus já estava enxergando em Gideão aquilo que nem ele sabia que ele tinha, e era a sua qualidade. E quando Deus olha em mim, em você, essas qualidades, são essas qualidades que Ele pode usar para o louvor da sua glória.
Deus quer usar a mim e a você para fazer transformações, para mudar a realidade. E eu creio que para mim, a parte mais difícil de todo esse texto está no versículo 25 em diante. Quando o anjo do Senhor fala para ele, agora você vai, pega o touro do seu pai, derruba o ídolo de Baal do seu pai, derruba o poste ídolo, a Azerá, que é uma deusa feminina, né, que era colocada do lado da divindade pagã de Baal, né, que era o deus da prosperidade, Baal. Azerá seria a figura feminina, uma deusa feminina, que seria a deusa da fertilidade. Então, na época existia Baal, deus da prosperidade, e colocava do lado a deusa da fertilidade. Então já ia levar a oferta, já matava 2 coelhos com uma cajadada só, né? Tá? Baal e Asterá e tal, já acertou tudo. Vou ficar próspero, vou ficar fértil, né? E tudo super legal, né? E ele falou, pega o touro do seu pai, e pega outro touro de 7 anos e derruba tudo. Depois você pega esses postes, que é feito de madeira, são totas de madeira, você faz uma grande fogueira, e aí você sacrifica o touro do seu pai nessa fogueira, e aí você vai construir um altar a mim, em adoração a mim. Eu imagino de novo o Gideão falando com os colegas dele, sabe? Então aí o anjo falou para mim, você pega o touro do seu pai, quem? O touro do seu pai? Aquele touro premiado, de 7 anos. Aquele touro premiado. Pega o touro do seu pai, pega e derruba os postes de ídolo e o ídolo de Baal, o ídolo de Baal, que está no centro da cidade, que é o ídolo do seu pai. E aí você morreu. Você vai derrubar Baal, vai derrubar Astarote, vai derrubar tudo e vai morrer então, né? E aí você queima tudo, usa essa madeira para queimar, faz um churrascão. Opa, sou convidado. Não, é para queimar tudo, queima o touro e está tudo certo. É um holocausto para o Senhor. Eu imagino os amigos de Gideão assim, você foi malhar o trigo no lagar ou você foi fazer vinho? Eu acho que você, em vez de fazer trigo, você fez vinho, cara. Você está meio, né? Você viajou da história aí, você está enrolando a gente aqui. Você não fez pão, você fez vinho, cara. Você encheu a cara. Isso faz mal, cara. De manhã cedo, logo de... toma café primeiro, né, cara? Você está, né? Acho que, sabe, conhece né? Alcoólatras Anônimos, sabe? Tipo assim, hoje eu não bebi e tal. Eu conheço um pessoal aí legal que eu posso te apresentar, de repente vai fazer bem para você. Você está tendo umas revelações meio estranhas aí, hein, cara? E é justamente isso que Gideão faz. Chama mais 10 amigos, derruba os postes, sacrifica o touro do pai, queima tudo, e ele faz isso de madrugada. E quando a cidade acorda e vê o que aconteceu, quem fez isso? Imagina, né, a investigação policial. Vai um inspetor de polícia, né? Quem fez isso aqui? Aí o pessoal logo, né, fala, não fui eu. Se você disser que fui eu, não fui eu não, mas eu conheço quem foi. Se quiser, eu posso falar o nome, mas não tem nada a ver com isso, né? Quem fez isso? Gideão. Não tem nada a ver com essa história. Eu nem fiz nada, nem estava aqui. E aí o povo vai em cima do pai de Gideão. E Gideão, nesse momento, tem uma participação importantíssima. O pai de Gideão era o dono do touro. O pai de Gideão, o poste ídolo e a figura de Baal era do pai de Gideão. A cidade está indignada, mas a coisa é do pai de Gideão. Seria o pai de Gideão que deveria querer a cabeça de Gideão. E o pai de Gideão diz, mas não foi Baal? Então Baal que se defenda. Se ele é Deus, né? Ele se defenda.
Porque se ele não pudesse defender, nem vale a pena a gente adorar um Deus que não se defende. O cara vai lá, rouba o meu touro, derruba o trem, queima tudo e Baal não vai fazer nada, então eu vou deixar até de adorar esse Deus, porque estou adorando o Deus errado. É um momento de lucidez na cabeça do pai de Gideão. E aí nós começamos a entender que realmente Deus tem um propósito na vida de Gideão. E se você continua lendo os textos em casa, você vai ver que Deus usa a Gideão de uma forma face a face. E assim eu creio que Deus quer fazer comigo e com você. Usar a mim e a você face a face. E muitas vezes as desculpas que nós damos hoje são as desculpas que Gideão deu lá atrás. Eu sou menor, eu sou pobre, eu não tenho nada aqui na minha mão, né? Se eu tivesse algum equipamento. E Deus falou assim, já ouviu essa história com Gideão? Já falei com Gideão, estou falando com você hoje. E eu vou usar a você para fazer essa mudança. Na verdade, a capacitação de Deus vem para a nossa vida para que eu e você possamos dar fruto. É Deus fazendo através de mim e de você para dar fruto. E Deus vai mostrar para mim e para você qualidades que nem nós, quando a gente se olha no espelho, a gente não enxerga. Quando você se olha no espelho, você fala assim, estou gordinho, você, né? Encolhe a barriga, né? Estou gordinho, precisa fazer um regime, né? E Deus fala assim, eu não estou preocupado com os quilinhos a mais que você tenha. A minha preocupação está aqui. O coração. E Gideão tinha um coração generoso, que é o melhor instrumento para Deus fazer milagres. Deus quer apenas que você tenha um coração generoso. Você não precisa ter grandes capacidades, você não precisa ser rico, você não precisa ter grande instrução, você não precisa ter grandes equipamentos. O que você precisa ter é um coração generoso. Eu queria convidar você essa noite a fazer uma reflexão sobre isso. A entender que Deus tem um propósito na sua vida, que Deus quer usar a você de uma forma especial. E que quando nós olhamos de verdade para o texto, nós podemos enxergar que eu e você não somos muito diferentes de Gideão. Que nós também precisamos de Deus na nossa vida e é Deus quem vai fazer a mudança e a diferença.